Boa noite, muito obrigado você ligado na tela da TV Adonai. A partir de agora, Cidade Alerta. A gente começa a Cidade Alerta já trazendo o assunto que nós falamos hoje no Balanço Geral sobre a questão das redes sociais. De repente saiu uma notícia de que o promotor de justiça, doutor Leonardo Caldas, teria pedido para a juíza, não é, enviar um documento para pedir para o prefeito decretar o fechamento do comércio novamente, das atividades não essenciais, que eles dizem. Mas o doutor Leonardo Caldas entrou em contato conosco, nós conversamos com ele, realmente, o doutor Leonardo Caldas conversou com o Henrique Castro hoje e ele resolveu gravar um vídeo. Você vai acompanhar esse vídeo já já, porque o doutor Leonardo Caldas, ele fala exatamente que ele não pediu para o fechamento, ele disse que não entrou com pedido para fechamento do comércio na justiça. Ele não entrou. E Redenção está com a bandeira vermelha, está na condição de bandeira vermelha, né, para a Covid-19. O ofício pedindo a justificativa com dados. Por que que o prefeito, como o prefeito reabriu os restaurantes, bares e também as academias. Né? Ele quer que a prefeitura apresente uma justificativa. Justificativa técnicas, com números para a abertura do comércio, desses comércios. Né? E quais as ações estão sendo tomadas pela prefeitura para combater a Covid-19. Não houve pedido de fechamento do comércio, de acordo com o doutor Leonardo Caldas. Ele pediu hospitalar, ou seja, o doutor Leonardo Caldas, ele está dizendo o seguinte, prefeitura, nós só queremos que vocês apresentem o índice da velocidade da contaminação em Redenção e também a capacidade de resposta hospitalar. Quantos leitos tem para atender a população? Quais as ações estão sendo tomadas? Fechou, aliás, reabriu o e também os barzinhos que vendem alimentos, reabriram. Então, ele quer que a prefeitura tenha ações de orientação desses comerciantes e tudo mais. Vamos ver a fala do doutor Leonardo Caldas agora na tela do seu Cidade Alerta. Olá, para quem não me conhece, meu nome é Leonardo Caldas, promotor de justiça aqui em Redenção, atualmente respondendo pela 2ª Promotoria de Justiça daqui da comarca. A promotoria essa que tem a atribuição de saúde. Né? Como os senhores bem sabem, o Ministério Público, no final do mês passado, ingressou com uma ação civil pública, cujo objetivo era o de compelir o município de Redenção a endurecer as regras no que diz respeito ao tratamento da Covid-19. Essa doença que está afetando todo o mundo, uma verdadeira pandemia, e que não existe para ela nenhum protocolo, nenhum manual, nenhum modelo pronto e acabado de atuação. Se assim existisse, facilitava o trabalho de todo mundo, mas infelizmente não existe. E muito menos existe hoje ainda uma vacina para o seu tratamento. Então, outras medidas vêm sendo adotadas, a exemplo do chamado isolamento social. E pautado nas informações que foram levantadas aqui no âmbito local, no município de Redenção, onde o número de casos de Covid-19 a cada semana estava aumentando, duplicando, triplicando a cada semana, pautado também na insuficiência de leitos do Hospital Regional do Araguaia, que atende aqui os 15 municípios da região, bem como pela inexistência de leitos de UTI na rede municipal, e na própria rede privada também, que se encontrava bastante estrangulada aqui. Não restou outro caminho senão o Ministério Público pedir o fechamento do comércio não essencial. Tal medida vem sendo largamente utilizada mundo afora como uma forma de fazer conter a circulação de pessoas, já que, ao que se indica, a transmissão desse vírus não se dá pelo ar, pelo vento, mas sim através da circulação de pessoas. Então, pautado nessa orientação
que vem sendo dada pelas organizações mundiais de saúde, pelo próprio Ministério de Saúde. Então foi que se pautou esse pedido do Ministério Público. E, como os senhores bem sabem, o Judiciário, dias mais tarde, acabou por acatar, determinando ao município de Redenção que editasse um decreto com o fechamento do chamado comércio não essencial, pautado no decreto do Estado do Pará. E assim foi feito pelo prazo inicial de 10 dias. Na mesma decisão também ficou consignado pela juíza que, ao final desse prazo, deveria ser feita uma reavaliação por parte da Vigilância Sanitária do município de Redenção para fins de averiguar da necessidade ou não de prorrogação desse período. Contudo, na iminência do vencimento desse prazo, como não houve qualquer posicionamento do município de Redenção, o Ministério Público expediu ofício ao município solicitando essas informações. Ofício esse, inclusive, no qual se afirmou, se colocou à disposição do município a possibilidade da flexibilização, desde que fossem apresentados dados técnicos que justificassem a regularidade do comércio em seu funcionamento, em todos os seus segmentos, onde o município informasse que ele teria condições, na sua rede pública hospitalar, de suportar a demanda eventualmente originária de casos de Covid, bem como do trabalho de fiscalização que vem sendo realizado, tanto que na decisão judicial houve a determinação para que houvesse a intensificação desse tipo de fiscalização. Contudo, não houve resposta ao ofício do Ministério Público e no domingo à noite o município editou um decreto determinando a reabertura regular do comércio. Diante desse contexto, como não houve resposta ao Ministério Público, então esse mesmo pedido de esclarecimentos com a apresentação de dados técnicos foi formulado dentro do processo que já existia, já que na própria decisão judicial já havia determinação desse relatório, dessa apresentação desses dados ao final do prazo. E lá se argumentou o seguinte: por mais que a região do Araguaia, onde se localiza o município de Redenção, esteja atualmente classificada no decreto do Estado como a região de bandeira vermelha, se argumentou no ofício e no pedido feito ao Judiciário de que seria possível a flexibilização caso o município apresentasse os dados e efetivamente assumisse a responsabilidade que lhe compete, seja na resposta hospitalar, seja no incremento das ações voltadas ao combate à propagação do Covid, seja em termos de trabalho de fiscalização. O pedido do Ministério Público, nada mais, nada menos, foi esse. Ao contrário do que está sendo propagado no município aqui de Redenção, seja em redes sociais, em outros locais, em grupos de WhatsApp, não houve pedido do Ministério Público pela prorrogação da medida de fechamento do comércio. Pelo contrário, o que houve foi tão somente que fosse cumprida a integralidade da decisão judicial. Até porque, como já tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas e explicar, o fato de o Estado do Pará adotar o sistema de bandeiras e classificar a região do Araguaia hoje no bandeiramento vermelho, isso não significa que os municípios não possam adotar um regramento, em tese, mais flexível. Isso porque, segundo consta lá no decreto do Estado, decreto número 800 de 2020, o que o Estado realiza é uma análise regional. Por exemplo, ele analisa a região do Xingu, a região do Araguaia, a região do Marajó, a região metropolitana de Belém. E faz um levantamento regional levando em consideração dois critérios, dois aspectos. Primeiro, o índice, a velocidade de contaminação pelo Covid naquela região. E segundo, a capacidade de resposta hospitalar. Então, o que o Estado faz no sistema de bandeiramento é classificar a região e permite que os municípios, dentro de suas peculiaridades, possam contradizer aquilo que o Estado afirmou. Isso porque, ao analisar de forma regional, dentro da região, por exemplo, da região do Araguaia, tem municípios que os casos de contaminação são poucos, são baixos, em que há uma resposta hospitalar satisfatória, não
perfeita, mais regular. Então, é possível que o município local ele apresente dados, ele confronte essa classificação regional e justifique a reabertura e justifique o abrandamento daquelas medidas que foram impostas pelo decreto do Estado. E foi justamente isso que o Ministério Público solicitou ao Judiciário, que fosse solicitado ao município de Redenção, que ele apresente esses dados. Porque uma vez apresentados os dados e o município assumindo essa responsabilidade de que tem condições de ofertar uma resposta hospitalar satisfatória e tem como incrementar a fiscalização, como melhorar o serviço de atendimento nos postos de saúde e na própria sua rede hospitalar, então não há por que aplicar um sistema mais rigoroso. Foi justamente isso, ou seja, que o município apresenta esses dados para que ele assuma essa responsabilidade. Nada mais. Olha, o que o promotor de justiça está dizendo, às vezes a gente pergunta aqui nos nossos programas. A gente vive perguntando o que está sendo feito. E a população também, a população não tem muita informação sobre quais as medidas que estão sendo tomadas, não. Não, a gente só fica sabendo quando é assinado o decreto. Tudo bem que não tem nenhuma determinação judicial, não. Lá na justiça não tem nenhuma determinação da juíza, não. Simplesmente o promotor de justiça fez esse pedido para que solicitou à justiça que determinasse o pedido, ou seja, uma solicitação para a Prefeitura de Redenção, para que eles expliquem quais as medidas que estão sendo tomadas. Isso é para proteger a população, então não tem nada de fechar comércio. É o seguinte, só pedindo, através dessa solicitação, como a gente faz aqui. O que está sendo feito? Já chegaram esses comprimidos de ivermectina? Eles estão sendo distribuídos, porque a Prefeitura lançou nas redes sociais o prefeito dizendo que estava comprando 300 mil comprimidos de ivermectina. Já chegaram esses comprimidos? Só foram licitados? Como é que é? Só foi feito o orçamento? Já compraram? Já chegaram? É isso que nós queremos saber. Onde estão sendo feitos? Ontem mesmo eu perguntei para uma pessoa ligada à Secretaria de Saúde para nos informar onde estão sendo feitos os testes. Aí tem o teste no Iraci, tem 2 postos de saúde aqui nos postos de saúde da Marechal Rondon e Santos Dumont. Então é isso, a população tá. Aí às vezes tem essa questão, a população fica sem saber também. Então é informar o Ministério Público, informar a população o que está sendo feito em Redenção, quais as medidas estão sendo tomadas. Outra coisa, abrir o comércio, essa orientação que o comerciante precisa, reunir com o comerciante, ouvir o comerciante, olha, vamos fazer assim, 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 não fica legal? O comerciante diz, não, assim não, eu acho que fica legal assim, as medidas, as mesas ficam nessa distância aqui, eu só vou colocar esse número de mesa, fica legal. Sabe, aquele feedback, aquela conversa natural para ver como fica melhor para proteger a população. Os garçons, obviamente, vão estar atendendo nesses restaurantes com máscaras, como atende o frentista, como atende aqueles que são caixas de supermercados e atendentes de farmácias, que são os comércios que estão abertos, que nunca fecharam. Então é o seguinte, isso foi só um pedido do Ministério Público, não precisa ser todo esse alarde todo, não precisa, né? Precisa tudo, vai fechar o comércio novamente. Não, não vai fechar o comércio novamente, é só esse pedido para que a Prefeitura realmente apresente o plano de combate ao Covid-19. Qual é o plano? Tem um plano, tem um projeto, né? Um projeto de ações. Quais são essas ações? Quais os programas de orientação, as campanhas que estão sendo feitas também, não é? Os medicamentos que estão sendo distribuídos, quantos testes estão sendo feitos por dia, tudo isso, não é? É isso. Quantos leitos hospitalares tem? O hospital tem realmente condição de responder à demanda, ou seja, de corresponder ao tratamento das pessoas que ficarem infectadas em estado grave? Eu espero que não fique mais ninguém em estado grave, porque, na verdade,
já tem essa medicação que está dando certo. Tudo bem que não tem nenhuma comprovação científica, não tem nenhuma vacina, mas a hidroxicloroquina e a azitromicina, quem está tomando está tendo resultados positivos, muitas pessoas sendo curadas. E a ivermectina, eles estão usando, muitos médicos falando. Agora há pouco eu estava vendo uma médica falando novamente sobre isso, numa entrevista no YouTube, né? A Nise falando sobre isso, né? Yakamushi, né? A Nise Yakamushi estava falando sobre a ivermectina, que realmente ela ela é eficaz, né? Para você tomar a ivermectina, ela ajuda a prevenir a contaminação do coronavírus. É isso, gente. É isso, é só a gente realmente se unir na luta contra o coronavírus. Não adianta ficar fazendo política, não adianta ficar fazendo, cada um querendo puxar para um lado, outro para o outro, por causa de briga política, por causa de ideologias políticas. Esquece isso, pelo amor de Deus. Vamos salvar a população, vamos orientar a população, vamos falar a verdade para a população. Só isso já basta no combate ao coronavírus. Por exemplo, lá em Belém, eles fizeram a reabertura do comércio, e lá em Belém tem aquele comércio que a gente é movimentado, tem a Feira da Agulha lá em Coraci, tem o comércio lá em Belém, que é muito movimentado, é como se é uma feira, né? Um comércio de lá, é muito movimentado, é muita gente, muitas barracas, mas lá estão sendo tomadas as medidas, tem que haver a fiscalização. Aqui em Redenção não tem muita aglomeração, nós só temos uma feira ali, não é muita aglomeração que tem aqui. Mas lá é muito mais difícil de ser feita a fiscalização, muito mais difícil lá em Belém. Porque eu conheço Belém, eu morei em Belém, eu sei como é que é. A movimentação é a gente encostando no outro aqui, é lotado de gente atendendo e ambulante andando no meio desse comércio, é uma movimentação muito grande, mas eles estão tomando as medidas. Até porque o vírus não foi embora, o vírus está aí, nós temos que continuar nos protegendo do coronavírus, da Covid-19. Vamos ver essa matéria agora na tela do seu Cidade Alerta. Quanto tempo você ficou sem trabalhar? 3 meses. E o que isso impactou? Como foi sua vida? Terrível. A pergunta que para qualquer trabalhador, já teríamos uma resposta pronta. No caso de Eliane, fomos pegos de surpresa. Eu não sei se eu vou conseguir falar, porque todo esse tempo, no início do que aconteceu tudo, eu perdi meu marido. Eu não vou conseguir falar. Foi Covid? Foi, eu peguei também, fiquei 10 dias lá no hangar. Passei muito mal lá. Há 18 anos, essa mãe de família vende comida na área do Centro Comercial de Belém. Faz parte do grupo das Conhecidas Boieiras, que nesta segunda-feira foram orientadas pelos fiscais da Prefeitura. Existe uma lei que exige isso, a gente tem que tentar ajustar. Porque não eles vão pensar que as nossas comidas não é feito do dia a dia. Porque já conhece, sabe que é bom. Não, mas Deus falar, a gente não depende das pessoas de loja, são de rua, porque o pessoal de loja, eles trazem as comidas, nós precisamos dessas população que passa aqui. A orientação, de acordo com o decreto, é que essas pessoas que trabalhem com alimentos, elas apenas entreguem o alimento, de tal forma que o cliente chegue, pegue seu alimento e vá fazer sua refeição em outro lugar. A gente pede que a população e os nossos amigos do setor comercial possam colaborar para que nós possamos alcançar um resultado mais rápido na diminuição dessa doença na nossa cidade. Vocês têm que priorizar o pessoal que está aqui na fila. Tá bom? Porque senão, se vocês não fizerem esse trabalho aí, daqui a pouco vai estar uma fila imensa e vocês não estão avisando nada. Ele está perguntando o valor que nós vamos comprar. Quanto você vai comprar? 500? Quanto você vai comprar? 300? O homem, como é empresário, ia comprar muito e entrou. Entendeu? Vocês precisam comprar tanto assim porque é um negócio, é um meio de vida para vocês? Eu trabalho com venda. No caso, como tem 2 funcionários, entra 2 pessoas por vez, que é para não fazer aglomeração.
Desde que o comércio reabriu, faz parte aqui das novas medidas de segurança sanitária, um reordenamento para funcionar as barracas dos vendedores ambulantes. Repare que de um lado está tudo fechado e só o outro funciona. No dia seguinte será o contrário e essa ordem foi acordada entre os próprios trabalhadores. Reflexos de uma pandemia que obrigou até as pessoas a mudarem literalmente de lado. Você está trabalhando hoje aqui, amanhã a tua vai estar fechada. E aí você consegue trabalhar do outro lado? Consigo. Fica meio complicado porque a gente tem que estar tirando mercadoria daqui para passar para o lado de lá. Fica complicado. Mas aí você entra em acordo com o pessoal do outro lado? Porque tem os outros ambulantes do outro lado. É, só que o rapaz ele não está abrindo. A gente pediu uma autorização para ele para abrir. Ah, então entre vocês se organizam. Uhum. Josiane, que é a liderança entre os vendedores ambulantes, não concorda com esse revezamento. Nós não concordamos porque isso não vai resolver a situação. Nós temos aqui no centro comercial mais de 2.000 ambulantes, entre cadastrados e ambulantes circulantes. E aí você vê que está todo mundo aberto, apenas 125 ambulantes da João Fredo estão proibidos de abrir o seu equipamento. O que isso vai resolver? Não vai resolver nada. Na conversa com os fiscais, ela cobra mais diálogo com o poder público. A ordem pública ela tem que chegar, ela tem que conhecer a Secretaria Municipal, que segundo a Lei 78.612 é o órgão responsável aqui pela via pública em geral, ela tem levantamento, ela sabe quem é quem, entendeu? Nosso CPF está tudo com a SECOM, então eu acho que falta um diálogo aí com da ordem pública com a SECOM. É um momento delicado, sim, para todos. Se por um lado as pessoas precisam trabalhar, por outro, a preocupação é evitar um novo surto da Covid-19. Para Eliana, que você viu no início dessa reportagem, não pense que tem sido fácil continuar, mas ela resiste por um motivo tão forte quanto essa doença: honrar o último pedido do seu Antônio, companheiro de trabalho, de vida e mais uma vítima fatal da Covid-19. Eu estou fazendo de tudo para voltar a trabalhar, para fazer o que ele me pediu. Não desiste, nós temos um casal de filho pequeno, então ficou só eu e uma sobrinha e uma irmã que trabalha comigo. Olha, esse Covid-19, o coronavírus, trouxe muita tristeza, né, para o nosso mundo, aqui para o Brasil, muita tristeza, muitas pessoas morreram, né, muitas pessoas perderam seus pais, suas mães, outros perderam irmãos, primos, e por aí vai, pessoas da família, que não dá para esquecer, né, sinceramente, esse momento difícil que nós estamos passando, né, muita gente sofrendo, e outra coisa, muita injustiça, e muitas pessoas, nessa questão do comércio, sofrendo muito. Agora você imagina você ter um comércio, tem um comércio. Aí você trabalha, constrói, é o sonho da pessoa. A pessoa planeja tudo, né? A esposa, às vezes, junto com a família, se reúne e diz, vamos montar o nosso comérciozinho aqui, para a gente ganhar dinheiro, fazer nossa vida, que fala assim, não é? Né? Construir algo para a nossa vida, trabalhar com honestidade. Aí, de repente, chega a pandemia e, sem nenhuma comprovação científica, começam a fechar os comércios. A pessoa que tem um restaurante que atende seus clientes tem que fechar os restaurantes. Tudo bem no início da pandemia, mas depois que foi descoberto que realmente não funcionava, que as pessoas iriam se contaminar de um jeito ou de outro, ou indo no restaurante ou deixando de ir, ou indo no supermercado ou deixando de ir, iriam se contaminar. Hoje mesmo eu disse, tem um estudo aí, né, New York Times, e realmente divulgou que 80% das pessoas que foram contaminadas em Nova York foram contaminadas dentro de casa. E por aí vai, são muitos números. Mas aí, você já imaginou a pessoa fecha o seu comércio, e depois que viram cientificamente, muitos médicos falando, olha, não adianta fechar o comércio, olha, fechar não vai adiantar, vai continuar a contaminação, esse lockdown é errado, esse isolamento total é errado, vai trazer caos para a economia, muitos comerciantes vão falir, muitas pessoas vão ficar sem os seus empregos. Foi o que aconteceu. Uns fecharam, talvez, por causa de falta de conhecimento, alguns políticos.
Mas a maioria dos políticos tem a informação e tem conhecimento. A maioria deles, prefeitos e governadores, fecharam por ideologias políticas, por interesses próprios, sabe-se lá por quê, mas a gente sabe, cá entre nós sabemos o que é, né? O interesse deles de montarem hospitais de campanha, comprarem respiradores que pouco foram usados, né? Muitos não funcionaram e muitos hospitais de campanha só foram montados e outros não foram montados. Nós sabemos por quê. E mesmo assim, depois de terem descoberto que realmente não funcionava o lockdown, continuaram insistindo nesses decretos absurdos e prejudicando os comerciantes. Muitos faliram, muitos fecharam suas portas. Quem vai lá ajudar esses comerciantes agora? O prefeito, o governador? Vai não. Então, é injustiça o nome disso. E outros que mesmo sabendo que existe uma medicação, do mesmo jeito do lockdown, passou essa questão da fase do fechamento do comércio, veio a fase do descobrimento, ou seja, do surgimento desses medicamentos. Mas mesmo assim, o medicamento tendo eficácia, muitas pessoas dando depoimento que foram curadas, que se sentiram melhor, que a doença não evoluiu. Assim mesmo ainda tem um monte de pessoas que estavam torcendo pelo lockdown, que estavam torcendo pelo Covid-19. Eu vi até o absurdo de pessoas dizendo força Covid-19. Eu vi até o absurdo de pessoas desejando a morte do próprio presidente da República do Brasil, que é o presidente de todos nós eleito democraticamente. E outros também torcendo para que a pandemia aumentasse cada vez mais o número de mortes. E agora eles estão torcendo para que muitas pessoas não tomem a ivermectina, muitas pessoas não tomem a hidroxicloroquina e a azitromicina no início da doença. Absurdos que aconteceram nessa pandemia. Covardia, injustiça, mentira, hipocrisia foi o que mais nós vimos durante essa pandemia. Mas lembre-se, a conta vem, os números virão e Deus ama a verdade e a justiça e odeia hipocrisia e mentira. Seguindo em frente com o seu Cidade Alerta, olha, quero falar para você do Passiflozan. O Passiflozan é natural, é feito à base de maracujá e camomila. Passiflozan é para você que tem insônia, para você que tem ansiedade, né? É agitado, você que quer dormir bem, você que quer ter tranquilidade. Passiflozan. Passiflozan você encontra nas melhores farmácias aqui de Redenção e na Drogaria Santa Bárbara. Drogaria Santa Bárbara é só pedir, ó, eu quero aquele que deixa a gente calmo, que o Célio Decker fala, o Passiflozan. Passiflozan, o sedativo natural das excitações nervosas e ansiedade que fornece estabilidade emocional e aumenta a felicidade pessoal. Passiflozan também ajuda na angústia, fadiga, insônia nervosa, irritabilidade, agitação, histeria e estresse. Passiflozan, a tranquilidade e paz que você procura através da bondade das plantas. Passiflozan é 100% natural. À venda nas melhores farmácias e drogarias. Vamos para Tucumã. Tucumã é o seguinte, o Juscelino Show vai contar a história de uma mulher que foi assassinada, olha só, nas proximidades da rodoviária. Ela morava num bar, nas proximidades da rodoviária, 2 homens numa moto, passaram 3 vezes em frente do estabelecimento comercial, essa mulher aí. E aí passaram para lá, para cá e depois atiraram 7 vezes contra ela, com pistola 380. A polícia está investigando a morte de Carine da Silva Leão, de 25 anos. Juscelino Show dá detalhes sobre esse assassinato que aconteceu ontem à noite em Tucumã. Acompanhe. Eram por volta das 8 horas quando Carina da Silva Leão foi alvejada aqui nas proximidades do terminal rodoviário. Era ali, naquele bar Laranja, que a vítima estava. De acordo com informações aqui de populares, Carina trabalhava neste bar e ela estava no local. 2 homens de jaqueta preta e capacetes passaram por 3 vezes aqui na rua à procura de avistar a vítima. Quando eles identificaram a localidade em que ela estava, foram em direção
e dispararam cerca de 7 tiros de pistola calibre 380. Neste momento, homens da Polícia Civil estão aqui no local, tentando colher algumas informações para tentar desvendar a motivação desse crime. De acordo com populares aqui de próximo do local, Karina era uma jovem bastante conhecida e amada por todos, mas, de acordo com informações, tinha ligação ao tráfico de drogas. Para a polícia, essa pode ser a principal motivação do crime. Olha, não vale a pena a gente se envolver, uma moça nova, uma moça bonita, não vale a pena a gente se envolver com o mundo das drogas, não vale a pena a gente se envolver com coisas erradas. Nós que apresentamos esse tipo de programa aqui, a gente vive falando sempre, a maioria dos apresentadores sempre falam, e é verdade, o crime não compensa. Não vale a pena, a moça nova, 25 anos, não viveu praticamente nada da vida, né? Muita vida pela frente, e aí não pôde viver porque se envolveu com o mundo do crime, o mundo das drogas, e não vale a pena. Porque o mundo das drogas é o seguinte, se você comprar e não pagar, você morre. Não adianta conversa, né? Se você realmente não cumprir com eles, é morte. Isso aí eu já estava vendo a matéria aqui, já comentando aqui, né, com meus botões, tipo isso aí foi encomendado. Quando terminou a reportagem, o Juscelino Show já foi falando. Ela tinha envolvimento com o crime, com o mundo das drogas, tinha envolvimento com o tráfico. Então você que está aí nesse meio, ou pensando em entrar no mundo do tráfico, no mundo das drogas, fazer coisa errada, roubar um, roubar outro, isso primeiro, Deus já não tem a aprovação de Deus. Primeiro ponto. Segundo ponto é que é viagem curta. Então, aquilo que começa errado, termina errado, companheiro. Não adianta você viver no mundo das drogas, no mundo praticando maldade com os outros, com o coração mau, pensando de noite em derramar sangue humano. Você sai para roubar, se for preciso você dar uma coronhada na cabeça de um senhor. Olha, a injustiça, Deus odeia. Então é o seguinte, e quando você faz uma coisa dessa, com um senhor, que já vi muito isso, agrediu um senhor, agrediu uma mulher grávida, de repente ali naquela família, sempre tem na família, muitos que não tem sangue de barata. E quando o cara não tem sangue de barata, bau, você leva pau. Bau, você leva pau. Né? Vai levar farelo. Porque, então, você tem que pensar antes de ficar fazendo coisa errada com os outros. Né? Cuidado, tu tem cuidado com tua vida, tu que está no mundo do crime, tu que está no mundo das drogas, no mundo do tráfico, tu tem cuidado com a tua vida, senão tu não vai viver nada. Essa moça, a Karine, de 25 anos, não viveu nada, cara. 25 anos, menina bonita, para que se envolver com isso? O negócio é ser pessoas decentes, pessoas honestas. É isso, meu irmão, ser honesto, decente. Tem como a gente viver uma vida de honestidade, de decência, nesse nosso país, no mundo. Tem sim, tem muita gente, graças a Deus, decente e honesta nesse país. Continuando com o seu Cidade Alerta, que a informação não para, a Americano Materiais para Construção sempre tem o menor preço para você. Você que gosta de economizar, você que gosta de comprar barato, é Americano. Quem compara, compra. Na Americano, se você comparar os preços, você vai comprar. E nessa quarentena tem muita gente construindo, muita gente reformando. Venha reformar e construir com Americano Materiais para Construção. Comparou? Comprou! Comparou, comprou. Aqui seu dinheiro vale mais. Na Americano Materiais para Construção, no geral é sempre mais barato. Ano novo de economia Americano. Preço baixo pra valer. Americano Materiais para Construção. Quem compara, compra e economiza. Americano. Comparou, comprou. Aqui seu dinheiro vale mais. Avenida Cristo Rei. Fone 99271-2556. Uma coisa que preocupa é que cresceu o número de desmatamentos na Amazônia. Então cresceu o desmatamento durante a pandemia, principalmente aqui no estado do Pará. É o que você acompanha na tela do seu
Cidade Alerta. Estudos dos últimos 11 meses na Amazônia apontam que o desmatamento subiu 64%. O levantamento é do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Dentro da área desmatada, segundo o INPE, caberiam mais de 300 mil campos de futebol. A questão dos desmatamentos da Amazônia sempre foi a maior preocupação da comunidade internacional em relação ao Brasil. A análise do pesquisador da Universidade Federal do Pará fica clara quando olhamos números anteriores. O INPE registrou no ano passado, entre janeiro e junho, mesmo período da pesquisa atual, que o desmatamento foi de 4.500 km². Agora são mais de 7.500 km². A projeção é que daqui para frente haja ainda mais crescimento. Em primeiro lugar, houve uma sinalização do governo federal de que esses desmatamentos seriam tolerados. Houve também um desmonte da estrutura de fiscalização do IBAMA. Além disso, a gente tem um problema que tudo indica que esse ano teremos uma estação seca especialmente severa na Amazônia, devido a fatores climáticos como o aquecimento da superfície dos oceanos. Enfim, essa seca vai ser especialmente grave. Em abril, a Amazônia já havia batido número alarmante. Dentro da área desmatada, caberia um município inteiro, de acordo com especialistas. A região do Xingu foi uma das que mais desmataram, tendo como destaque negativo municípios como o Senador José Porfírio. Atividades clandestinas de extração de madeira contribuíram para o atual cenário, ameaçando ainda reservas e áreas indígenas, como apontou a Operação Verde Brasil, que só nos últimos meses por aqui teve 2 etapas. Para o governo, a prática ilegal de desmatamento poderia ser evitada com a quebra de burocracias. Os órgãos responsáveis pelo processo de licenciamento de exploração que possam efetivamente separar o joio do trigo, daqueles que estão na legalidade e daqueles que estão no processo ilegal. E trabalharmos culturalmente para encontrar saídas de alternativas econômicas que possam empreender um modelo de desenvolvimento sustentável e não apenas o modelo simples extrativista que lamentavelmente acabou pautando boa parte do processo contemporâneo e passado no nosso estado e na Amazônia. Construir um processo de desenvolvimento sustentável seguramente é um caminho que faz com que, por um lado, o Estado fiscalize e repreenda quem está ilegal, mas, por outro, o Estado esteja presente para construir uma solução econômica para aqueles que ali estão, que sejam compatíveis com o desenvolvimento e, fundamentalmente, com a legalidade e a sustentabilidade. A coletiva sobre a Operação Verde Brasil, no início de junho, também contou com a presença do vice-presidente Hamilton Mourão. Mourão respondeu ao governador. Então, é um trabalho, como é que eu vou dizer aqui para ti? É um trabalho de pressão o tempo todo, né? Que agora não tem mais o que fazer, porque a mata foi derrubada, então nós temos que impedir que taque fogo nisso aí. E depois a gente vê como é que vai processar para a melhoria daquele terreno que foi degradado, etc. e tal, que são outras medidas a serem tomadas. E foi o que eu falei. O nosso grande objetivo é que, ao final do segundo semestre, nós tenhamos, né, como resultado um índice muito baixo da ocorrência de queimadas, né, evitando a imagem péssima que foi colocada para o resto do mundo no ano passado, como você mencionou. Para o pesquisador da UFPA, é preciso que haja consenso entre os poderes, a fim de garantir redução nos números sem impacto econômico. Começa a pegar mal para as grandes empresas investir no Brasil. Então já se fala em boicotar produtos brasileiros no exterior. Os produtos do agronegócio brasileiro vão sendo fortemente ligados ao desmatamento. Então nossos produtos começam a ser rejeitados e pode até ser que encontre algum comprador, mas o nosso preço vai caindo. Então tudo isso traz prejuízos
para a economia brasileira. A ideia é que a gente preserve a floresta, que a gente use a área desmatada para aumentar a nossa produtividade, e aí os nossos produtos vão ser mais aceitos no exterior, mas não é isso que está acontecendo. O que a gente tem é o desrespeito às terras indígenas, às unidades de conservação, níveis recorde de desmatamento, e a tendência é que, como eu já disse, tudo isso se agrave agora, nesse ano de 2020. Olha, eu fico assim, imaginando, assim como ele disse, tem muitas áreas desmatadas no Brasil para plantar, para a produção. Aliás, uma das coisas que não caiu foi o agronegócio. Uma das coisas que não caiu no nosso país foi a produção agrícola, né? Essa área, realmente, o produtor rural, eles não deixaram a peteca cair durante a pandemia. Mas é o seguinte, como frear esse desmatamento? É preciso haver realmente um planejamento muito bem feito. Não adianta a logomarca Brasil Verde, um monte de campanhas, que não é assim que vai combater, né? E nem campanhas publicitárias para não desmatar. Isso aí funciona pouco. O que tem que realmente ser aplicado é a lei. E o sujeito é pego desmatando, tocando fogo nessas árvores que foram derrubadas, e aí ele pega aí de 1 ano a 3 anos de prisão. É a lei que diz. É a lei que diz, o artigo 35. Então é o seguinte, é de 1 ano a 3 anos de prisão ou multa, ou 1 ano a 3 anos de prisão e também a multa, né? Em alguns casos. Mas a maioria das vezes tem esse negócio da multa, paga a multa e sai fora. O cara vai desmatar novamente. Tem que ter uma lei dura, uma lei dura. Aquilo que é local que não é para desmatar, né? Área de preservação ambiental, é área de preservação ambiental, não tem que desmatar. Desmatou, for pego, é preso. Aí sim coloca a lei, aplica a lei. Aí coloca aí 20 anos de prisão, 30 anos de prisão, é para esse tipo de coisa. Mas por desmatamento, se colocar isso e não colocar para o sujeito que mata o outro, de nada adianta. Não é? O cara que derruba uma árvore, 2 árvores, 10 árvores, faz o desmatamento, vai pegar 10 anos, e o outro que mata pega 5, aí fica desproporcional. Tem que mudar essas nossas leis, praticamente toda, aumentar, endurecer, leis duras. Eu ainda quero ver em vida leis duras nesse país funcionando, leis duras. Devo dizer, Deus me livre, naquele país lá não tem jeito não. Se fizer errado, mas precisa corrigir muita coisa, meu irmão. Muitos políticos precisam andar em justiça e verdade. Muitos homens da lei precisam andar em justiça e verdade. Precisam realmente entender que esse mundo aqui tem leis aqui na terra e tem leis nos céus. Então, é por aí. Se não for assim, não vai funcionar. E não vai mesmo. Mudar de assunto. Vamos falar agora da Ação Solidária Adonai. A Ação Solidária Adonai, o Brigado Mundial, que é parceiro da Ação Solidária Adonai. Você vai conhecer agora a história do João. O João cantem também. E o João está precisando da minha solidariedade, da sua generosidade também. Você vai acompanhar agora a história do João, contada pelo Jorge Filho, no Ação Solidária Adonai. É nesse cenário caótico e desumano que vivem diversas pessoas lutando para sobreviver. Jovens, adultos, idosos. Muitas pessoas. E o seu João é uma dessas pessoas. Um rapaz jovem, mas pelas dificuldades enfrentadas, ganha a vida catando recicláveis. Ele trabalha há anos neste lugar e agora com o surto da Covid-19 está com bastante medo, pois está exposto ao risco de contaminação e o medo de não conseguir atendimento. Um problema que nos chamou a atenção é que mesmo ele precisando tanto, o seu auxílio emergencial não foi disponibilizado. Uma completa irresponsabilidade por parte das autoridades, já que muitos que não precisam acabaram recebendo. E assim o João vai levando a vida. Mesmo com tudo isso, ele não se deixa desanimar e tem um grande sonho. Ele quer ser cantor e tem como ídolo o sertanejo Eduardo Costa. E ele canta muito bem. Moça, eu não sei falar coisas bonitas pra te conquistar.
Eu tenho só uma viola, moça, eu só sei cantar. Moça, eu não tenho dinheiro, minha riqueza eu vou te contar. É só o braço da viola, moça, eu só sei cantar. Moça, se você parar um pouco pra me ouvir, e em alguns minutos vai me descobrir, vai chegar no fundo do meu coração. Mas eu quero falar com seus pais, pedir a sua mão. Você de casa acabou de acompanhar a história dele e sabe que é uma situação difícil, uma situação complicada. Eu sei que você aí de casa que agora está almoçando ou jantando, está vendo a situação e deu aquele aperto no coração. Você que quer ajudar, vem comigo. Já falei várias vezes, não sou eu entregando, sou eu representando você aí de casa. Venha mudar, venha fazer parte dessa história comigo, venha fazer parte dessa ação solidária. O mundo precisa disso, o Brasil precisa disso, Redenção principalmente precisa disso. Eu quero agradecer também o apoio com a Supermercado Mundial, que vem nos apoiando, vem nos ajudando. Muito obrigado pelo apoio, muito obrigado Supermercado Mundial. Agora vem comigo nessa entrega da cesta básica. Entregamos alimentos, produtos higiênicos, máscaras e vários produtos para ele. E agora pedimos a sua ajuda para continuarmos mudando a vida dele e quem sabe fazer dele um cantor reconhecido. Ligue no 99144 1919, 99144 1919 e deixe sua doação. Vamos juntos fazer o bem. Obrigado e até a próxima. Se você puder ajudar o João, vamos ajudar o João, todos nós. Seja padrinho do João, ajude o João, dê uma força para o João. De repente você também é um empresário. Se puder, você pode também patrocinar o João. Dá uma força para o João aí. O João faz uma aula de cântico, aperfeiçoa, todo mundo faz isso. Né? Se não sabe tocar violão, aprende, dá uma força para ele. Mas também você pode ser o padrinho e a madrinha ajudando com alimentos, né? Sendo padrinho e madrinha do João. Então está aí na batalha, ó. Mesmo em meio ao lixo, mesmo em meio ao sofrimento aí, né? Ele tem ainda a alegria de cantar, felicidade para cantar, né? E o João realmente é um guerreiro, ele precisa de mim e de você. Se você puder ajudar, 99144-1919, tá bom? Ó, gente, ó, vou trazer aqui o dia a dia daquele que... A gente sempre fala aqui dos heróis dessa pandemia. São muitos. Às vezes eu falo aqui, se esquecer algum, me perdoe, mas a gente começa aí desde do gari, a gente não pode viver. Já pensou a gente sem gari nessa pandemia? Se os garis parassem de trabalhar, era um Deus nos acuda, é ou não é? O frentista, já pensou se o frentista para de abastecer o carro? Como é que nós íamos andar, se locomover? Já imaginou? Se o caminhoneiro parasse de transportar a produção, a comida para a nossa mesa, já imaginou? Entendeu? Então tem os heróis, como os entregadores. Quando a gente quer comer uma pizza, qualquer coisa gostosa, tem que ter ele. O entregador que enfrenta muitas dificuldades. Você vai ver nessa reportagem agora, na tela do seu Cidade Alerta. Passar o dia fazendo entregas é cansativo. E às vezes, pouco compensador. Eu já fiquei 5 horas num pedido para ganhar R$7. Além de receber pouco, Paulo considera o trabalho desvalorizado. É invisível, né? Não tem um glamour de um policial, não tem um glamour de um médico, sabe? Não tem esse glamour. Um dos principais problemas, a confusão quando chamam para fazer compras. Muitas vezes, ou o produto é diferente, ou está mais caro na loja do que o informado no aplicativo. O aplicativo, como é um robô, ele não consegue entender se foi um erro dele, se foi um erro que eu cometi. Isso é uma coisa corriqueira, acontece quase todo dia com todo mundo. Vamos acompanhá-lo em um pedido para entender o que acontece. O Vitor acabou de chamar aqui, uma farmácia, para mim comprar um remédio. Você vai, compra e leva pro... Vou lá, encontro o produto, compro, faço todo o procedimento lá de pegar a fila, como se fosse uma compra normal e vou entregar pro cliente. Bom trabalho. Valeu, obrigadão.
Paulo é atendido como um cliente comum. 5,49, uma barata beleza. Só que logo começam os obstáculos. Não tem mais promoção. Os valores dos produtos mostrados no aplicativo não batem com os preços reais na farmácia. Normalmente quando a gente chega nunca é o preço, muda, às vezes tem promoção, a promoção acaba, e aí a gente tem que alterar o preço, a gente precisa de uma autorização do aplicativo para alterar e uma autorização do cliente. Você tem 2 pedidos? Eu tenho 2 pedidos, os 2 pedidos, os 2 deu diferença no valor, e eu vou ter que aguardar o cliente responder. Depois de mandar mensagens para a empresa e para os 2 clientes, Paulo tem que esperar. Respondeu, o cliente respondeu aqui, me deu um oi. Isso você tinha mandado para ele a que horas? Eu mandei para ele a mensagem 4h10, ele respondeu agora 4h26. Essa na outra cliente ela já aprovou aqui, eu acho que ela foi lá, encontrou e aprovou, bacana. Esse outro aqui que eu estou conversando agora, eu vou ter que explicar para ele também. Não é todo cliente que entende a discrepância de preços. O cliente não gostou do que eu falei, certo? Aí agora apareceu aqui a mensagem, ó, o seu pedido foi rejeitado por suspeita de fraude. A situação irrita o entregador. Ele entra em contato com o aplicativo e o aplicativo vai gerar uma dívida pra mim porque eu deixei de comprar. Entendeu como é esquizofrênico a coisa? É, esquizofrênico. No final, Paulo faz toda a compra da primeira usuária do aplicativo. Falou, 12,97. 12,97, claro. E só leva uma parte do segundo pedido. Ó, só agora, 36 minutos depois de chegar na farmácia, é que ele tá saindo. E não acabou ainda não, porque ainda tem que levar os 2 pedidos até os clientes. Só aqui na farmácia, esse tempo todo, para receber quanto por essas 2 entregas? Por um eu vou receber R$6 e pelo outro eu vou receber R$7. Eu ainda não sei qual que é a distância de cada um, eles pagam por distância. Alguns quilômetros à frente, ele termina a primeira entrega. Na segunda, um novo problema. Aí, ó, o aplicativo fez uma sacanagem comigo, mano. Que houve? Não sei, mano. Pagou só uma. Como é que foi? Eles pagou só uma, não sei, mano. Se o cliente aí cancelou eu no meio do caminho, eles me pagaram só uma corrida. Das 2 corridas que você fez? Eles me pagaram uma corrida. Você perdeu mais de 1 hora para esses 2 pedidos e vai ganhar R$8. 8,36. O entregador se revolta. Deixa você doido, mano. Essas coisas deixam você louco. Quer falar com o cara? Não, mano. Deixa aí, mano. Além de não receber, ele ainda nos mostrou que foi cobrado pelo pedido do segundo cliente, que recebeu dele o produto, mas havia cancelado a compra no aplicativo. Existe um abismo entre o que o Paulo transporta para os outros e o que pode comprar para a própria família. Eu costumo dizer para meus parceiros assim, eu falo assim, ó, São Paulo é uma cidade gastronômica, né? Tem tudo quanto é comida incrível, assim, filé mignon, parmegiana, carpaccio, cada comida que a gente escuta, assim, lagosta. A gente nunca comeu nenhuma, mas o cheiro a gente sentiu de todas, assim, eu sei o cheiro de todas. O paulistano, de 31 anos, já tentou deixar a profissão uma vez, quando os aplicativos de entrega nem eram usados ainda. Eu trabalho como motoboy desde 2012. E decidi que eu não seria mais motoboy a partir de 2 acidentes que eu sofri que quase custaram a minha vida, a minha integridade física e o meu futuro. Ele voltou a fazer delivery para poder cuidar da mulher Jéssica e da filha Aisha, de 2 anos. Quando foi em 2019, minha filha já tinha nascido, não tinha feito nenhum ano de idade. Eu precisava de uma solução rápida e todo mundo estava indo para o aplicativo. Eu falei, pô, mano, acho que vai ser minha solução. Parecia uma boa oportunidade. Parecia. Eu achava que dava. Eu achava que dava para mim pagar um aluguel, pagar a prestação da minha moto. Eu sou mágico para fazer a coisa acontecer assim, não fazer dinheiro não. Mas ele resolveu não se calar. Depois de mais uma injustiça, desabafou na internet. A gente, motoboy, tem se sentido os músicos do Titanic, tá vendo o barco afundar e tem que continuar tocando a música. Depois da repercussão do vídeo, teve um pessoal pedindo minha conta para me mandar dinheiro. Eu achei errado aceitar o dinheiro porque eu levantei minha voz para falar pelos meus parceiros entregador e aí eu ia aceitar dinheiro só para mim, achei errado. Paulo não aceitou as doações para si, usou o dinheiro para ajudar pessoas necessitadas. Vamos para a luta.
E aí eu vou fazer essa conexão entre quem está doando e quem está recebendo. Quem está doando vai poder enxergar quem está recebendo e quem está recebendo vai poder enxergar quem está doando através do vídeo, né? O entregador também criou uma campanha que recolhe assinaturas na internet para apoio aos motoboys. Quem puder ir lá e dar uma lida e se concordar, assinar o abaixo-assinado, vai ser de grande ajuda. A iniciativa já tem mais de 110 mil assinaturas e pede, além do álcool em gel, a distribuição de alimentos aos profissionais. Eu acho que isso é muito importante para os motoristas de aplicativo, para os entregadores, a alimentação, porque é difícil, cara. É difícil ficar sem comer na rua, entregando comida. Mas e o risco do coronavírus? Eu não esqueço, não. O vírus tá eu fico pensando nele toda hora. O meu medo não é nem pegar, assim, e ter que parar no hospital. Meu medo é levar para casa. Tenho uma filha de 2 anos, eu tenho uma avó de 86 anos de idade e já não tá com a saúde legal. Se eu levar para casa, é como se eu me sinto um assassino. Se eu levar um vírus para casa, eu vou me sentir um assassino. Graças ao pai até. Um avô de Paulo, que morava no interior da Bahia, morreu no começo desta semana. Estava com falta de ar e não resistiu. Ninguém nunca vai saber se ele foi vítima da pandemia. O hospital de lá não conseguiu dar o laudo certinho do que foi, então a ordem foi para que meu avô fosse enterrado de caixão lacrado, pois não se sabe o que foi, se foi Covid-19 ou se foi uma falta de ar ou outro tipo de gripe ou outro tipo de problema. Para não infectar os parentes em casa, Paulo faz um esquema especial quando volta do trabalho. Bom, agora é 10 horas da noite, eu acabei de chegar em casa, pedi pra minha esposa esconder minha filha. Eu vou deixar o tênis aqui nessa escada aqui, vou entrar lá pra área e vou tirar minha roupa, entrar pro banheiro e tomar um banho. Ao chegar, o entregador separa a roupa em um saco plástico. Aí eu pego aqui e jogo aqui em cima com uma blusa minha que fica aqui em cima aqui que eu uso sempre. Em seguida, ele vai direto pro banheiro. Eu vou tomar banho. Manter a Aisha longe é difícil. Eu chego em casa, ela escuta a minha voz. E eu já começo a ouvir os gritos dela. Papai, 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 papai. E eu vou escutando papai, papai, desde o tempo que eu tô tirando a roupa, até o tempo que eu tô tomando banho, até eu poder pegar ela e ela se tranquilizar. Os dois são muito grudados. A Aisha é tudo na minha vida. A Aisha é tudo na minha vida. Agora eu tô aqui brincando com a minha neném um pouquinho. Tamo junto, é isso aí. Manda beijo, Aisha. Fala tchau, Brasil. Como entregador, o Paulo está ficando conhecido nas redes sociais, gravando assim, com o celular, o dia a dia da profissão. Mas ele sonha em ser ouvido também de uma outra forma, cantando rap. Meu nome é Paulo e eu moro no Jardim Guaraú, na Zona Oeste, divisa com a Zona Sul. O rap é um sonho, desde criança. Eu escrevi meu primeiro rap, eu tinha 10 anos de idade. Jogamos bola, empinamos, pipa, tamo por aí. Achava incrível, a primeira vez que eu vi um cara cantar rap no rádio, eu achei incrível. Vou te contar uma fita que aconteceu hoje. Passo o dia inteiro nessa moto aí cantando rap. Cantando rap e vendo minha filha no céu, entendeu? É assim que eu passo meu dia. Mano, eu sou um arquétipo. O nome artístico é Sete Galo. Faz rimas sobre o cotidiano da periferia. No gueto do subúrbio surge um homem cujo mundo não aceita. Sua pele negra espelha a consciência. Enquanto a carreira no rap não toma rumo, Paulo segue na labuta diária. O que eu tenho pra vender é isso aqui, certo? Acelerar essa moto, entregar alguma coisa pra alguém, e eu preciso que seja valorizado. Meu mano, eu sou um arquétipo. Meu mano, eu sou um arquétipo. No dia seguinte, Paulo recebe um chamado. Desta vez, nós vamos encomendar um serviço para o motoboy. Esse daqui. O repórter Rogério Guimarães passa as instruções. O Paulo já está aqui a postos, tem mais uma entrega para fazer, só que o endereço quem vai dar dessa vez somos nós. É esse daqui. Ó, esse é o endereço, pode anotar aí. Beleza. Não vou te contar agora o que é encomenda. Tá certo. Tudo bem? Tá bom. Sem problema? Sem problema. E até o destino sem saber o que é? Sem problema. Acompanhamos Paulo até o local combinado. Nossa parada é na loja da Shirley, que é doceira e produz ovos de Páscoa. Então, Shirley, a gente vai contar para o Paulo agora que a encomenda dessa vez, ele é entregador. Sim. É o quê? É uma cesta? É uma cesta de ovos de Páscoa. Tem que tomar até cuidado para levar, porque são ovos de Páscoa. Shirley se comoveu com a história de vida de Paulo, que viralizou na internet.
Eu fiquei sabendo que você tem uma filhinha de 2 anos. Tenho, você é casado há 4 anos. Isso. Então, assim, por todo o seu trabalho, de você estar colocando sua vida em risco, trabalhando, levando as entregas para quem precisa, essa cesta, porque eu me identifiquei muito com você. Então, essa cesta é para presentear você e a sua família. Obrigado, muito gentil da sua parte. Adoro chocolate. Quem gosta mais é minha filha, né? Minha filha, a hora que vê essa cesta aí, não vai sobrar um plástico para contar a história aí. Lá vai Paulo para mais uma entrega. Agora ele nem precisa consultar o endereço. E a cliente não poderia ser mais especial. Olha aí, papai. Ó, é ovo de Páscoa. Chocolate. Você quer chocolate? Você gostou? Fala, obrigado, Shirley. E agora nós vamos falar sobre alimentação. Todo mundo está falando. E principalmente a melhor alimentação do dia, que é o café da manhã. Você vai ver os mitos e verdades sobre o certo de se fazer no café da manhã. Para muita gente é algo indispensável. Mas não é difícil encontrar quem abriu mão desse hábito. Infelizmente, eu não tenho tempo para tomar café da manhã. Afinal, qual é a verdadeira importância desta refeição? Se dedicar ao café da manhã é um dos momentos mais importantes, uma das coisas mais importantes que você tem que fazer no dia. É quando o seu organismo está preparado para você receber uma alimentação que vai dar energia e dar força para que você consiga executar suas atividades diárias. Já dizia o ditado, tomar café da manhã como um rei, almoçar como um príncipe e jantar como um plebeu. É um ditado antigo, mas continua atual e verdadeiro, principalmente no que se refere à primeira alimentação do dia. Uma pesquisa feita nos Estados Unidos mostrou que as pessoas que têm o hábito de não tomar café da manhã tendem a desenvolver gordura nas artérias. Isso aumenta o risco de doenças cardiovasculares. A pesquisa foi realizada pelo Colégio Americano de Cardiologia. O estudo usou uma tecnologia moderna de ultrassom para medir o acúmulo de gordura nas artérias, uma condição chamada de arteriosclerose. Os cientistas analisaram dados de 4.052 voluntários. Os resultados mostraram que a doença era mais frequente entre as pessoas que não tomavam café da manhã ou comiam pouco durante a refeição. Esta relação direta ainda está sendo estudada, mas já observou-se que os voluntários que pulam o café da manhã tendem a ter um estilo de vida menos saudável. Em geral, apresentavam pressão alta e grandes níveis de gordura corporal. Muito tempo em jejum leva a maior liberação de carboidratos do organismo que estavam armazenados, o famoso glicogênio que está na gordura abdominal. Ela pode provocar mais arteriosclerose. Os cientistas não têm dúvidas que a refeição contribui para ajustar o relógio biológico. Você garante uma quantidade de glicose, principalmente entrando na corrente sanguínea, e o que mais nosso organismo precisa de manhã cedo para poder fazer as atividades físicas. Ou seja, sempre vale a pena investir em um bom café da manhã. Não é mesmo, dona Valquíria? Eu falo, a gente tem que estar bem emocionalmente, fisicamente, para a gente poder produzir bem. Então, o café da manhã é bastante importante. Quando você pensa em café da manhã, vem à cabeça algo tipo... salgado, macarrão gelado do dia anterior, a coxinha, esfirra. Bom, se você tem esse hábito, já passou da hora de largar. Afinal, vai ser bom para sua saúde. E eu tô aqui com uma prova de que dá muito certo. Não é não? Sim, verdade. Olha aí o André. Quase 20 quilos a menos. Exato, quase lá. Foram 18 quilos. A balança andava deixando o André preocupado. Fazer atividades físicas, por exemplo, virou uma tarefa difícil.
Quando você vai jogar uma bola, você sente uma dor no corpo, uma dor no joelho, então você vai sentindo que, opa, tem alguma coisa errada. Aí é a hora que você começa a reclamar para um, reclamar para o meu, é o seu peso, é o seu peso, é o seu peso. E a principal mudança do André foi no cardápio do café da manhã. Acordava correndo, comia uma fatia de pizza, tomava um copo de refrigerante que sobrou da janta, às vezes comia uma coxinha, um salgado e saía para trabalhar. O excesso de gordura, sódio e carboidratos deram lugar a opções bem mais saudáveis. O café da manhã ideal para você tem o quê? Tem a torrada integral, tem o queijo branco, açúcar mascavo e o suco de limão. Outra pessoa. Outra pessoa. O André tá no caminho certo. E a dica da especialista é incrementar com proteínas e gorduras boas. Pode colocar, por exemplo, um ovo mexido nesse café da manhã para deixar ele mais reforçado. Muitas vezes o leite ou derivados de leite, como por exemplo iogurte ou queijo, vão garantir uma entrada de proteína, um pouquinho de gordura e também vão garantir saciedade ao longo do dia. As substituições também podem ajudar, e muito, viu? Na preparação de um café da manhã ideal. Trocar o pãozinho simples por um pão com fibras. Trocar o leite integral pelo desnatado ou semidesnatado. Ter a ingestão de algum tipo de fruta. É uma chance de receber vitaminas, minerais e fibras. Procurar utilizar alimentos que contêm probióticos, como os iogurtes. Probióticos são as bactérias boas que ajudam o nosso intestino. Bom, então é isso aí. O café da manhã ideal tem que ter uma porção de proteína e gorduras boas, como a dos derivados do leite e ovos, outra de carboidrato, como pães integrais, e as fibras e vitaminas das frutas. Não dá pra voltar a ser aquele André o André da lasanha e da coxinha no café da manhã, não? Não dá pra voltar, não. Mais saúde, então, pra você. Obrigado. Pra nós. Se para muitos o café da manhã é a principal refeição do dia, pra Cibele... Tentei colocar esse hábito na minha vida, mas não aconteceu. O desjejum dela só acontece na hora do almoço. Você acordou que horas? Eu acordei às 9, hoje. E o que você já comeu hoje? Nada. Nada? Nada. Essa vai ser sua primeira refeição? Vai. A explicação tá numa receitinha de família que virou trauma de infância. Ela encontrou uma surpresa desagradável no leite preparado pela vovó. Quando eu terminei de virar a caneca, tinha um amarelo da gema do ovo. Mas eu botei a caneca e aí daí pra frente... Na minha avó, realmente, eu nunca mais tomei café, nunca mais tomei leite, nunca mais tomei nada. Mas será que pular o café da manhã pode prejudicar a saúde? Se eu pulo o café da manhã, existe uma tendência de, na refeição intermediária, eu ter mais fome e, além disso, eu ficar mais cansado no período da manhã. A fadiga é resultado do baixo índice de glicose no sangue. 95% do combustível do nosso cérebro vem de fontes de glicose. Então, por exemplo, para quem estuda de manhã, para quem tem um trabalho de alto rendimento de manhã cedo, é muito importante receber esse aporte de glicose para que o cérebro continue bastante ativo. Cibele diz não ter prejuízos à saúde, mas notou uma alteração no corpo, um ganho de peso. Se eu não tomo café da manhã, eu tenho mais fome agora, na hora que eu vou comer. E aí... Dependendo do que eu como, acaba me dando fome de novo. E na parte do final da tarde pra noite, nossa, tenho muita fome. É que o jejum prolongado faz o organismo reduzir a taxa de gasto de caloria e deixa todo o corpo mais preguiçoso. O organismo não sabe quando ele vai entrar comida de novo. E aí, como ele não recebeu o café da manhã, ele fica no estado de menos gasto e com isso, se a pessoa na próxima refeição come bastante, ela tende a poupar mais. Enquanto esse hábito não vem, vai ser o almoço mesmo, ao meio-dia, a primeira refeição. Vai. Bom apetite. Obrigada. O ideal é tomar café da manhã todos os dias. Mas será que tem hora certa para isso? A ideia é que o café da manhã ele aconteça nesse período próximo ao despertar, para que eu garanta a glicose na minha corrente sanguínea, liberação de insulina e com isso, inclusive, regule o ciclo biológico.
Quando acordamos, os níveis de açúcar do corpo estão baixos. Para otimizar o metabolismo, é importante tomar o café da manhã no máximo 1 hora depois de sair da cama. Heloísa adora esse momento do dia. É uma das refeições que eu mais gosto de tomar, porque para mim ela é completa, né? Mas depois que a filha nasceu, ela precisou adaptar a rotina. A gente acorda às 7 e pouco da manhã, ela mama e a gente volta a dormir. E aí, depois, quando é umas 11 horas que ela acorda de novo, aí eu tomo o café da manhã. Para Heloísa, é importante tomar o café da manhã, mesmo que seja mais tarde, para equilibrar as demais refeições. Sempre tento incluir carboidratos, a proteína, um pouco de fruta. Quando eu começo bem já no café da manhã, fazendo certinho, eu consigo no resto do dia manter esse equilíbrio para que a gente tenha uma vida mais saudável, né? O mais importante é a distribuição dos nutrientes ao longo do dia e as boas escolhas alimentares, que devem ser baseadas em alimentos de fontes naturais e evitar os industrializados. Tem gente que leva a sério a história de café da manhã reforçado. Já imaginou comer uma galinha caipira logo cedo? A chefe Carla Silva garante que muitos baianos adoram. O primeiro passo é temperar bem a carne com alho, sal, coentro e pimenta cominho. Nem café da manhã escapa da pimenta, então? Não, pra baiano não. Aí é só fritar. Vai refogando aos poucos e botando água de acordo com a necessidade. 40 minutinhos e a galinha tá pronta para entrar nesse banquete. Olhando assim, parece mais uma mesa de almoço, né? Olha só, tem farofa, carne de sol, tem galinha, a feijoada também. Tem gente que come feijoada logo de manhã, Com certeza, muita gente come feijoada, rabada, o sarapatel. Tudo isso faz parte do cardápio do nordestino. E será que faz bem comer alimentos tão pesados de manhã? No geral, é bom evitar excessos, mas segundo os especialistas, tudo depende da rotina de cada um. Vai muito do hábito daquela pessoa e principalmente das necessidades individuais. E essas necessidades, elas são baseadas no peso da pessoa, nos objetivos, se ela quer perder peso, quer ganhar massa muscular ou simplesmente quer manter a saúde. Quem tem que dar conta de trabalhos que exigem muito esforço físico, por exemplo, pode sim reforçar o cardápio. Feijãozinho, uma feijoada, se tiver, não tiver, tem seu pão mesmo. Logo cedo a feijoada desce bonita? Desce uma batalha dessa aqui, tem de ser o feijão mesmo. Para muita gente, uma mesa como esta é sinônimo de um belo café da manhã. Mas e esta? Em muitos lugares do planeta, o desjejum mais parece um almoço completo. É o caso do Galo Pinto, na Costa Rica, e do Chilaquiles, no México. Convidamos o chefe Carlos Tepperman para fazer as duas receitas, começando pela mexicana. O chilaquiles leva tortilhas, essa massa torrada à base de farinha de trigo, molhos apimentados de tomate e ovos mexidos. Se vocês quiserem deixar um minutinho, ele fica com uma textura diferenciada. À parte, vou colocar nossa carninha moída, tá? Com feijão vermelho. A mistura é uma ótima fonte de nutrientes. Nós temos as fibras, que melhoram o trânsito intestinal e potencializam a absorção de outros nutrientes. Temos as proteínas, que ajudam a construção de massa muscular. E também temos algumas gorduras boas que vêm tanto da carne, quanto dos ovos e quanto do queijo. O Galo Pinto ganhou esse nome porque leva feijão vermelho, que se assemelha muito à cor da plumagem de um galo. Numa panela, o chefe mistura alho, cebola, pimentões amarelos, vermelhos e verdes e o feijão. Em seguida, o arroz. Em outro recipiente, frita a banana da terra na manteiga. Vocês podem ver, com casca e tudo, tá? Dá água na boca. Agora é só montar o prato e servir. Mas servir para quem?
Boa noite, fiquem todos com Deus. Tchau, pessoal.